Aleluia, a graça e a paz do Senhor Jesus, amém, meus irmãos? Bom dia, igreja. Todo mundo preparado aí para 12 horas de avivamento? Aleluia, é nessa hora que a gente é testado, não é verdade, irmãos? Tem gente que projetou um 2023 maravilhoso, que é as maravilhas do Senhor, que é a glória, que é a bênção do Pai. Mas entenda que também tem a nossa parte, né? Esses dias eu estava meditando, muita gente se dedica muito a ficar pensando nos sonhos, nos projetos, mas esquece no tempo de treinamento, no tempo de buscar, no tempo de escavar, não é verdade? Precisamos de um tempo para escavar e chegou o dia, irmãos, é hoje. Fala para o seu vizinho aí, é hoje. Talvez você chegou aqui e não veio nem preparado, mas já se sinta desafiado. É hoje, 12 horas de avivamento. Diga aleluia. Pastor, o que é isso? Vou explicar para você. Geralmente, quando se inicia um semestre, a gente sai de férias, vai para o interior, faz uma viagem, pega uma praia. Quando a gente volta devagar, quase parando, né, meio assim distraído, desapercebido. A gente aprendeu no culto passado que Deus não fala com quem está distraído, né? Já viu quem está distraído? Ele não presta atenção, então Deus não fala. Deus fala com quem? Com quem está atento, com quem está ligado, né? A Bíblia diz: sede sóbrios e vigilantes. Então quem está atento, ligadaço, pega tudo, pega mesmo, é abençoado. Então preste atenção, hoje é o dia de você estar ligado. Pastor, eu não estou assim com todo esse entusiasmo que o senhor está, não, eu sei. Mas essa é uma ótima oportunidade de você aquecer o seu espírito, de você se posicionar. Meus irmãos, quem é fogo anda com quem é fogo. Pastor, meu fogo, minha chama está quase se apagando, então conecta aí com quem está cheio do fogo. Acho que vocês já devem perceber, né? Aqueles irmãos que são fogo, né? Fogo puro, né? Você percebe pelo glória a Deus, pelo aleluia, né? O irmão salta, pula muito igual pipoca, não é verdade? Glória a Deus. Falando da pipoca, meus irmãos, vou fazer uma aplicação aqui. Você olha para o milho, você não dá nada para ele. Mas sabe quando que ele explode? Quando a panela aquece o óleo, aquele grão de milho ali esquenta, aquele caroço de milho, né? E de repente, pum, quem gosta de pipoca aqui? Glória a Deus. Quem não gosta do milho da pipoca, aquele restinho? Poucos, né? Eu gosto de morder, às vezes assim, distraído, vendo um filme, né? Mas o melhor é a pipoca, quando ela eclode, né? E fica ali bonita, bela para comer. Eu estou entusiasmado com esse negócio de pipoca. Eu tive de férias lá em Gramado, irmãos, e uma irmã, né, ela fatura por mês R$100.000 vendendo pipoca. Alguém quer vender pipoca aqui não, gente? Vem para a reunião dos empreendedores. Que dia, Daniel? 6 de fevereiro, eu vou falar mais sobre essa irmã. Irmãos, ela ganha R$100.000 por mês, é a média de entrada dela, vendendo pipoca artesanal. Um dia desse ela estava apertada, obreiro Jonatas, e aí ela orou: Senhor, me ajuda, eu tenho que pagar um boleto aqui. Ela orou, ela fez uma venda, R$20.000 vendendo pipoca. Diga glória a Deus. Sabe qual é o nome disso, irmãos? Favor. Tem gente que espanta o favor de si. Pastor, como é que se espanta o favor? Reclamão. Pessoa que vive reclamando. Pessoa que vive murmurando, reclama. Pessoa crítica, critica tudo. Ela espanta o favor. É questão de tempo. A nuvem se fecha sobre ela, ela não entende. Ai, meu Deus, o que está acontecendo? Para de reclamar, para de murmurar, para de criticar. Isso espanta o favor. O que atrai o favor, irmãos? O que atrai o favor? É você guardar o seu coração. É você viver para Deus. Não ficar olhando as circunstâncias. A Bíblia diz que o justo vive pela fé. Talvez você esteja me olhando agora aí, pastor, estou precisando de Jesus. Quem está precisando de Jesus aqui?
Eu tô, irmãos. Quem tem muitos sonhos aí para 2023 aí, quem quer o melhor de Deus, levanta a mão. Essas 12 horas de avivamento, irmão, não é para Deus não, é para nós. Buscar a Deus, alinhar o nosso coração com Ele. A gente quebrantar o nosso coração. Eu estava ali em cima, conversando com o Wander, né, ajustando algumas coisas ali na iluminação com ele. E aí, sem querer, eu observei, né, eu fiz o planejamento de hoje, do dia, todos os líderes têm, cadê os líderes? Todos os líderes receberam aí, no grupo tem a programação, a gente não manda para os membros, porque os membros às vezes é assim, filho, mais natural, né, vai querer escolher qual pregador que ele vai ouvir, aí a gente não deixa, né, deixa ser surpresa a programação, mas vai ser uma programação muito jóia. Glória a Deus por isso. Vamos orar, vamos ler a Bíblia, vamos interceder, vamos clamar pelas nossas células, vamos, enfim, ler a Bíblia. Vai ser uma programação muito intensa. Quando você piscar os olhos, acabou. É impressionante. E aí no final, às 9 horas, nós vamos encerrar às 9h30 da noite. No final nós vamos ter uns 20 minutos de testemunho. De quem veio, ficou, participou. Eu vou separar uns 20 minutinhos para ouvir o testemunho dos irmãos, aquilo que Deus fez e falou. Mas falando sobre o que eu estava falando com o Wander ali, eu programei os esboços, tudo, irmãos. Aí eu estava ali em cima, eu estava olhando. Eu vou pregar agora de manhã sobre o lugar da promessa que se cumpre. Diga, o lugar da promessa que se cumpre. E aí eu fui olhar aqui o esboço da pastora Eleni, que ela vai ministrar também, o lugar do nosso tesouro. Que coisa, olha. Aí depois eu, sem querer, há uma conexão. O que é maravilhoso, irmãos, que o Espírito é um só. É o mesmo e ele se move. Então te conecta hoje. Sabe, talvez você planejou, né, ir para uma churrascaria, não vá, porque é 12 horas de avivamento de jejum. De jejum, você vai abrir mão, né, de comer agora, né? Pastor, que horas que eu vou poder comer? Você vai poder comer hoje, mas depois das 12 horas. Aleluia, glória a Deus. Ai, mas eu tenho um problema. Aí quem é aqueles casos especiais de saúde, aí você vai ver o que você pode e não pode. Não, mas eu tenho que voltar para casa. Não, você está em casa. Você está na casa do Pai, você está aqui para buscar o Senhor. Ah, eu não preparei janta. As próximas horas vai estar na mão do Senhor, amém, irmãos? Está na mão do Senhor. Então aprenda a buscar a Deus, a depender do Senhor. Eu fico olhando, e aí eu encerro nessa introdução falando para você o seguinte: tem gente que investe pesado financeiramente em cursos e treinamentos, já viu? Separa dias, um dia inteiro, 2 dias inteiros. Eu fiz, quando estava em São Paulo, um curso lá de 1 semana, das 7 da manhã às 7 da noite, irmãos, cravado assim, ó, de segunda a sábado. E palestra o dia inteiro, loucura. E por que nós não podemos separar um tempo desse para o Senhor? Não é verdade? Por isso que são 12 horas de avivamento. O objetivo aqui, às vezes a gente ora por um avivamento na nossa cidade, no nosso país, mas o avivamento começa pessoal na nossa vida. Se você estiver em chamas, essas chamas vão se alastrar aí por onde você passar, amém? Feche seus olhos então. O Renato já orou, né? Começamos às 9h30 da manhã. Feche seus olhos e ore agora. Se sinta desafiado por mim, pelo seu pastor, desafiado por Deus para buscá-lo hoje, nesse dia. Ele tem uma palavra para você, o seu espírito vai ser aquecido. Peça isso agora. Pai, nessa manhã, Senhor, nós nos dispomos de todo o nosso coração. Senhor, nessas 12 horas te buscar, Pai, nesse culto da manhã, inclinarmos o nosso coração para Ti, Senhor, inclinarmos a nossa alma para Ti, os nossos pensamentos, Senhor, a nossa mente, a nossa vontade, Pai, as nossas emoções, nós inclinamos para Ti, nos voltamos para Ti, nos achegamos a Ti de todo o nosso coração. Por isso, toma o Teu lugar.
Fala conosco, Senhor, durante todo esse dia, que a Tua palavra seja ministrada pelo poder do Teu Espírito, Senhor, e que venha tocar como espada de 2 gumes, Pai, cada um dos meus irmãos. Ela que é apta, Senhor, para discernir, separar o nosso espírito da nossa alma. Toca, Senhor, o espírito dos meus irmãos, e que sejam divisor de águas essas 12 horas de avivamento. Nós te pedimos em nome de Jesus. Diga amém. Diga eu creio que a palavra do Senhor revelada me liberta da mentira, diga do engano, diga de crenças erradas. Diga eu abro o meu coração para ser ministrado pelo Espírito de Deus. Diga eu vou me alimentar do pão do céu, diga das boas novas do Evangelho, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Muito bem, o lugar da promessa que se cumpre. Quem tem promessa aqui? Deixa eu ver. Todos nós temos recebido promessas do Senhor, todos nós temos recebido palavras, sabe, que queimam o nosso coração e que nós recebemos como palavras que vão se cumprir na nossa vida. Isso é poderoso demais. Mas talvez você tenha aí vivido alguma experiência relacionada a promessas que não se cumpriram. Diga promessas que não se cumpriram. Então preste atenção, você tem a promessa. E a promessa é de Deus, sim ou não? Sim, mas não é estranho se a promessa é de Deus, Deus me deu, por que ela não se cumpriu? Você nunca se perguntou isso, não? Por que não se cumpre a promessa logo na minha vida? Por que, sabe, Deus falou que ia fazer, que eu ia prosperar, que a minha célula ia multiplicar, que eu vou responder o meu chamado, eu vou ter um ministério frutífero? Por que isso ainda não aconteceu? O porquê que não se cumpre? Meus irmãos, é importante você entender, e eu chamo de princípio da colocação divina. Muitas vezes nós entendemos a promessa, nós recebemos a promessa de Deus, mas todavia nós esquecemos de uma coisa que é fundamental e importante: tem um lugar para que essa promessa se cumpra. Tem um lugar para que o favor de Deus seja liberado na sua vida. Eu posso ouvir um amém dos irmãos? Muita gente não se apercebe para isso. Esse é um princípio, irmãos, que nos mostra a importância do lugar no cumprimento do propósito de Deus. Ei, existe um lugar aonde a promessa se cumpre. Vou repetir de novo. Meus irmãos, existe um lugar aonde há favor para a sua vida, um lugar que nós chamamos também de posição da bênção. Porque parece que os céus às vezes está de bronze sobre você. Se você é filho amado, se você tem promessas de Deus, o que está acontecendo, pastor? Cadê a bênção? Cadê o favor? Muitas vezes, irmãos, nós ignoramos. Nos apegamos à promessa, mas esquecemos da posição da bênção. Alô, tem alguém aí? E aí você se pega em completo conflito, né? Não entendendo, se eu sou filho amado, Deus está movendo, Deus faz, por que não está fazendo na minha vida? Fez na vida do irmão. Meus irmãos, algumas pessoas, elas até pensam que elas podem escolher o lugar para elas servirem a Deus. Muitos até consideram isso um pensamento normal, né? Eu escolher qual igreja eu vou frequentar, congregar, eu escolher a célula, o líder, né? Tudo isso é normal, muitas pessoas pensam assim. E, irmãos, na maioria as pessoas têm essa tendência de acreditar nisso, que é essa a realidade. Mas eu quero dizer para você, no nosso ministério, irmãos, o propósito, a vontade do Senhor não é assim. Não sou eu que escolho, é Deus. É Deus que faz na minha vida. A Bíblia diz que Jesus morreu a nossa morte, para que nós vivamos a sua vida.
Mas o que você vê? O que você vê hoje? Um monte de filho amado, cheio de promessa de Deus, fazendo o que quer, do seu jeito, tendo as suas próprias escolhas. Olha, o meu filho tem 7 anos até hoje, eu vou dizer para você com muita clareza, e por muitos anos ainda para frente, eu que vou escolher para ele. Eu que vou escolher para ele, não tem idade para escolher. Esses dias a gente estava ali, né, no Jesus Vida Verão, aí um casal, né, tem uma filha juvenil, quando viu, a filha estava com o jovem, né, o filho estava com o jovem. Aí eles se agitaram assim, corre lá, vai lá, pega! Ei, vem pra cá. Não, quero ficar com o jovem. Não, você ainda é juvenil, vem pra cá. Porque já viu o juvenil, o tamanho, né? Parece jovem, gente. Grande demais. Não, seu lugar é aqui, do lado de papai e mamãe. Queria estar no meio dos jovens. Não tem idade para isso. Você já viu pessoas que metem os pés pelas mãos? Conhece esse ditado popular? São pessoas que não esperam o tempo. Já tirou o milho da pipoca, né, do micro-ondas no tempo antecipado? Ela 3 minutos, 4 minutos, você tira antes, o que acontece com o saco da pipoca? Cru. Aí você ouvia da sua avó, eu ouvia muito da minha mãe, o apressado come cru. E aí você não entende por que não se cumpre, por que as coisas não acontecem sobre mim. Meus irmãos, é muito importante nós atentarmos para o lugar da bênção. Todo mundo se apega às promessas, às bênçãos que estão escritas na palavra, que Deus vai fazer, mas todavia esquece do lugar, da posição da bênção. Deus não vai abençoá-lo. Meus irmãos, se você não estiver no lugar aonde Ele te estabeleceu para estar, existe o lugar da bênção. Fala para o seu irmão aí, existe o lugar da bênção. E desculpa, agora eu vou apelar. Aí você vê um monte de bagunça, irmão que separa da mulher, casa com a amante, fica pedindo, Senhor, abençoa meu casamento. E ainda pede para o pastor orar e fazer casamento. Diga, misericórdia. Não, irmãos, tem crente que está casando, recasando e recasando. Tem pastor, eu digo para você que está no 2º, 3º casamento, pode dizer misericórdia. Que o Senhor nos livre, irmãos, de tamanhas práticas. Sabe, que o Senhor nos proteja e nos guarde, mas a Bíblia diz, a Bíblia nos adverte, Paulo falou, que não venha eu ser pego pregando a muitos e eu mesmo ser desqualificado. Que o Senhor nos livre. Então, para isso nós precisamos orar e vigiar. E o que é orar e vigiar? É 12 horas de avivamento. Se abrir mão de comer, o estômago vai ficar doendo, né? Você querendo, imaginando botar o corpo, né, na cama lá na horizontal, deitar. Não vou. Eu vou buscar a Deus agora. Até a poltrona está abençoada, amém, irmãos? Amém. Glória a Deus, aleluia. Quem está confortável aí? Aleluia, glória a Deus, isso é importante. Glória a Deus pela sua vida que tem contribuído. Esse mês já está paga a 2ª parcela, amém? Dá uma salva de palmas para Jesus. Esse é o Deus da provisão. Que o Senhor superabunde na sua vida, você que tem, né, contribuído com essa obra. Eu quero estender isso para você. Vamos abrir a Bíblia em Gênesis capítulo 2, versículo 8. Vamos para a palavra agora. Eu vou te mostrar isso na palavra que eu estou trazendo para você como revelação. Porque mesmo procurando servir a Deus, meus irmãos, se nós o fizermos fora do lugar, da posição da bênção, nós não teremos a bênção de Deus. Eu vou repetir de novo. Ah, pastor, mas a minha motivação é correta. Eu quero ajudar o próximo, eu quero salvar as pessoas do inferno. Não interessa. Se não for o lugar da bênção, está perdendo tempo. Deus gosta de bolo de baunilha, você está fazendo bolo de chocolate. A vida inteira. Aí você vai chegar diante dele. Ô Senhor, trouxe aqui minhas obras, né? Suas obras. Trouxe aqui um bolo de chocolate para o Senhor. Ele vai dizer, olha, desculpa, dá ali para Miguel, o anjo Miguel, né?
Dali para Miguel, eu não gosto de bolo de chocolate, eu gosto de baunilha. Ninguém vai falar misericórdia, não? Irmãos, as mulheres, elas são muito claras, né? Do que elas gostam. Quando o marido inventa de dar para a mulher dele o que ela não gosta, é fria. É perca de tempo e investimento. É besteira escolher a casa, o marido escolher a casa é fria. Estou dando umas dicas aqui, ó, maratona conjugal chegando. É besteira o marido escolher o lugar das férias. Besteira. O marido escolher os móveis da casa é fria, irmão, não vai por esse caminho. Deixa a tua mulher, olha aí, ó. Deixa a mulher escolher. Deixa com ela essas coisas. Então tem coisa, irmãos, que a gente precisa aprender. Porque duras coisas, né, Jailson? Duras coisas é recalcitrar contra os agrilhões da murro em ponta de faca. Para que eu vou ficar dando murro em ponta de faca se a minha mão vai machucar? Eu não vou fazer isso. E aí eu quero ler então Gênesis 2:8, que diz assim: plantou o Senhor Deus um jardim no Éden. Olha aí, ó. Na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. O que foi que Deus fez, irmãos? Criou um jardim. Quem crê que Deus tem um jardim para você? Quem crê que Deus tem promessas maravilhosas para você? Poderoso foi o que Deus fez. Ele criou o jardim, ok? Gerou lá o jardim, plantou o jardim, pegou o homem e fez o quê? Colocou no jardim. Então isso começa a abrir o seu entendimento. Ah não, o médico disse isso, o psicólogo disse aquilo. Meus irmãos, fique com a palavra de Deus. Fique com a palavra de Deus. Muito cuidado, eu fui nesses dias no médico, voltei de férias, né? Leni fez um check-up, o Isaac, eu também. O Isaac é assim, uma rinite, um negócio no nariz, né? Uma corizazinha. A mulher passou uns 6 remédios para ele, o Jonatas agradece, né? Misericórdia, que eu compro do Jonathan, eu peço dele. Uns 6 remédios, desculpa, Jonathan, eu falei, eu não vou comprar nenhum. Menino está saudável, está abençoado. Olha para mim, você tem que ter discernimento. Nem tudo que dizem para você é lei, você tem que fazer. Salvo o quê? A palavra de Deus. Eu posso ouvir um amém, irmãos? Diga, a minha vida é conduzida. Diga, tem um norte. Fale a palavra. Diga, é Jesus. Olha esse negócio de profecia, irmãos. Tem gente que a sua vida é em função de profecias. Eu sou profeta, eu creio em profecias. Já recebi muitas palavras proféticas. Mas, irmão, vou dizer uma coisa para vocês. Existe muita profetada. Existe profecia que é 50% o homem falando, 50% Deus. Tem profecia que é 10% Deus e 90% homem. Tem profecia, estava vendo um vídeo ontem, a mulher, o profeta foi profetizar, ela tirou a mão dele assim e falou, gente, é o seguinte, a gente para ouvir a Deus, não o homem, no meio do culto, as pessoas ali, uma senhora já de idade, profeta das igrejas mais tradicionais, né? Nós precisamos ter discernimento, não dá para você permitir qualquer um botar a mão na sua cabeça. Qualquer pastor carismático, irmão sorridente, cuidado, as pessoas se disfarçam, cuidado, não permita qualquer um botar a mão na sua cabeça, profetizar na sua vida. Pastor, eu vou fechar o meu coração, vou julgar a pessoa? Não, a gente não julga o profeta, a gente julga a profecia. E aí a gente pega ela e guarda, irmãos, espera se cumprir, não põe a nossa vida em cima disso. Sabe, cuidado com essas coisas. Pastor, eu queria ouvir mais sobre isso. Escola de ministérios, curso de maturidade no Espírito. Tem uma matéria só sobre os dons espirituais. E a gente fala ali sobre o dom de profecia. Então preste atenção, nós precisamos nos voltar para a palavra, porque assim a palavra do Senhor é a nossa rocha, é Jesus onde a nossa vida é estabelecida. Então eu te mostrei aí que o Senhor plantou o jardim, ok? E aí o que foi que ele fez? Colocou o homem lá nesse jardim do Éden, jardim de Deus, diga, jardim de Deus. Agora vamos para Amós capítulo 9, versículo 15. Amós capítulo 9, versículo 15. Diz assim, olha, plantá-los-ei na sua terra,
Quem que está falando isso? O Senhor. O Senhor que está falando, meus irmãos, que plantaria o seu povo, olha aí, ó. E dessa terra que eles dei, já não serão arrancados, diz o Senhor teu Deus. Diga glória a Deus. Então entenda de uma vez por todas que existe um lugar da bênção para a sua vida. Eu podia falar no final, mas já vou me antecipar. Qual é o lugar da bênção na sua vida? Se você é solteiro, sua casa, sua família, seus pais, lugar da bênção. Se você estuda, é na escola. Se você faz faculdade, é aí, é o lugar da bênção. Eu posso ouvir um amém dos irmãos? Se você é casado, o lugar da bênção é o seu casamento. Se Deus te abrir uma porta, meus irmãos, uma empresa, um emprego, esse é o lugar da bênção. Mas já viu gente que vive trocando? De faculdade, de escola, né? Sai da casa da mãe, do pai, vai para a casa da tia, vai para a casa da vovó. Não tem lugar da bênção para essa pessoa. E aí você vai ver uma pessoa que vive atribulada, angustiada. Sabe, irmão, nós precisamos entender isso. Todos nós temos promessas de Deus, mas às vezes essas promessas não se cumprem porque nós não estamos no lugar da bênção. Eu quero ler mais um texto em Gênesis com vocês. Esse texto é revelador, ainda falando, né, do jardim que Deus plantou e colocou o homem nele. Olha o que diz Gênesis 2,15. Abre aí a sua Bíblia, Gênesis 2,15. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden. Vamos ler juntos? Para o cultivar e o guardar. Diga glória a Deus. Primeira coisa nesse texto, Deus mesmo preparou o lugar para Adão. Olha para mim, eu creio que Deus tem preparado um lugar para mim, que Ele tem bênção para mim, que há um jardim para mim, assim como eu creio também para você, há um jardim preparado, um lugar da bênção para você. Segunda coisa que nós destacamos nesse texto, Deus colocou, irmãos, o homem nesse lugar determinado por Ele. Cristo morreu a nossa morte para que nós vivamos a sua vida, mas na igreja, né, na célula ali, com os irmãos, mas lá no mundo, quando eu vou trabalhar, quando eu vou viver minha vida normal, eu faço tudo do meu jeito. Eu que escolho a minha profissão, ainda que é você mesmo que escolhe, mas você não ora, você não depende de Deus. As coisas começam a dar errado, você diz, não, isso aqui é o diabo, você vai para ali, para o outro. E você não para em lugar nenhum, não sossega, sabe, não entende esse princípio que nós chamamos princípio da colocação eterna. E a terceira coisa que nós destacamos em Gênesis 2,15, irmãos, nós observamos que nesse lugar, Deus deu o propósito para o homem e o abençoou. Qual era o propósito do homem? Lá no finalzinho, ó, cultivar e guardar. Olha para mim, muita gente não sabe o que fazer da sua vida, porque não entende essa questão do lugar do propósito de Deus para a sua vida. Não sabe o que fazer, não entende o propósito de Deus para a sua vida, sabe, não sabe viver, vive uma vida, não estou falando gente preguiçosa não, estou falando que gente que tem trabalho, gente que, sabe, é esforçado, mas está trabalhando, não tem esse senso, sabe, de propósito, de clareza da vontade de Deus. Isso que envolve cultivar e guardar. Vou dar um exemplo prático para você. O povo de Israel era escravo no Egito. O lugar de bênção ou de maldição? Mais uma vez, igreja, lugar de bênção ou de maldição? Maldição, eles eram escravos lá, 400 anos sofrendo. O que foi que Deus fez? Arrancou eles de lá, levantou Moisés, um homem de Deus, e o alvo era qual lugar, irmãos? Canaã, lugar de bênção, que mana leite e mel. Diga lugar do propósito.
Mas o que aconteceu com o povo? Escolheram o que eles escolheram? Vamos lá, irmãos, me ajuda. Eles escolheram o quê? No meio do caminho, onde que eles ficaram? Deserto. Dá para cultivar alguma coisa no deserto? Tem gente que está tentando cultivar no deserto. No deserto não se planta e não se colhe. Ninguém vai falar misericórdia, não? Tem alguma coisa para guardar no deserto, gente? Sim ou não? Tem nada para guardar ali. Então, o lugar da bênção não é o lugar da escravidão, onde o diabo te conduzia sobre jugo. Também não é o lugar do deserto, o lugar do tratamento, da transformação na sua vida. O lugar da bênção para você é Canaã. Mas você consegue observar que é uma transição? Você sai do mundo, o tapete é o deserto, o lado de lá é Canaã. Você passa pelo processo da transformação, né? E aí o objetivo é você chegar em Canaã, um lugar da bênção. Mas o que acontece conosco? Eu não falo isso e digo para você que acontece só uma vez, não. Isso aqui é em várias áreas da nossa vida. Que aí às vezes seu casamento é muito bom, mas sua vida financeira é derrotada. Você vive endividado, vive, né, com problema financeiro, misericórdia, não consegue pagar seus compromissos. Ou então sua vida financeira é abençoada, mas seu casamento, né, você é jovem, abençoado, lidera a célula, mas você não entende o propósito de Deus. Cumpriu o propósito de Deus, você não entende, você não percebe isso. Então, nós aprendemos aqui em Gênesis que existe um lugar que Deus preparou, existe um lugar que Deus determinou para que a gente esteja, existe um lugar de propósito, onde Deus libera a sua bênção sobre nós. Repita após mim, diga: Deus faz os lugares dele antes de estabelecer as pessoas. Diga aí os seus ministérios. Quem está me entendendo aqui? Existe um lugar de bênção para você. Quantos pais planejam o melhor para o seu filho aqui? Um lugar de bênção. Conforme eles vão crescendo. Mas o que acontece? O menino vai crescendo, a menina, né, e começa: não quero isso não, mãe. Não gosto disso não, mãe. Mãe, aí o pai vai descendo, vai cedendo, né? O pai e a mãe. Você não vai amarrar o menino, você não vai espancar o menino, você não vai trancar num casulo o menino, não dá, não tem como. Então por isso que a Bíblia diz: ensina a criança no caminho que deve andar. Olha aí, irmãos, como é fundamental o trabalho com crianças. Porque quando ela crescer, ela for mais velha, ela não vai se desviar. Não vai, irmão. Ai, pastor, eu tenho medo. Não tenha medo, tenha fé. E acredite, Deus vai sustentar. Tivemos agora, esse final de semana, lá no Rio de Janeiro, a gente faz uma vez por ano o encontro de filhos de pastores. Coisa linda, irmãos. Poderoso, os filhos dos pastores, da videira, da vinha, tudo lá congregado, é um retiro espiritual, recebendo de Deus, que coisa linda. E aí surpreenderam o pastor Ricardo, né? E a pastora G, que são os pastores responsáveis por esse retiro. Os dois filhos dele surpreenderam ele, lavando o pé deles. Achei tão lindo aquilo. Nada programado, chegaram e se lavar os pés é um símbolo, né, de reconhecimento, de autoridade, de serviço. Que coisa linda, irmão. Ninguém pediu isso para eles. Sabe? Que o Senhor nos conserve esse coração de gerarmos filhos que saibam honrar a Deus em primeiro lugar e honrar também seus pais. Eu posso ouvir um amém dos irmãos? Então, meus queridos, estar no lugar certo vai te qualificar para receber as bênçãos de Deus na sua vida. Entenda isso. Nós somos escolhidos para sermos usados para uma geração, irmãos, que precisa
que nós preguemos para eles o evangelho de forma clara, de forma específica. E se nós nos omitirmos, essa geração não será tocada. E aí eu me calo, o que é que vai acontecer? Deus vai ter que levantar outros. E se possível até suscitar pedras. Então o seu chamado envolve um lugar. Diga, o meu chamado envolve um lugar. Mais forte, diga um propósito. Diga um povo. Deus não chamou você para viver sua vida ali, sua vidinha, sua famíliazinha, tudoinha, não. Deus chamou você para ser sal e luz, para fazer diferença na vida de pessoas. E eu quero abrir um parênteses aqui e falar para os irmãos que uma das grandes dificuldades, e é todo ano essa pergunta chega para nós: pastor, eu não sei qual é o meu chamado, eu não sei o que fazer, como servir a Deus, eu não sei qual é o propósito do Senhor para a minha vida. Eu falo para você, eu sei, e vou facilitar a tua vida agora. A gente até ensina isso no cursão e no CTL. A gente diz, irmãos, preste atenção, o que se requer de um membro da videira? No mínimo, o que se requer para você que tem congregado aqui, tem frequentado essa igreja, nossa célula? O que se requer no mínimo para você? Que você lidere uma célula. Por isso que você vê os discipuladores, né, os pastores, os professores da escola de ministério sempre estimulando você a consolidar alguém, a acompanhar alguém, a evangelizar alguém, a liderar uma célula. Porque quando você lidera a célula, você tem um senso de responsabilidade e compromisso, modelo e exemplo. Você encontra significado e também significância. É impressionante, irmãos. É impressionante, você entende o seu motivo para viver. Quantas mulheres viviam a vida por viver? Quando tem um filho, concebe um filho, a mulher se encontra, desabrocha, meu Deus, é isso, eu sou mãe. Quantos homens, né? Era um meninão, aí quando chega o primeiro filho, aí ele vira um paizão. Preste atenção, qual o propósito de Deus? Irmãos, que a gente seja usado. A Bíblia, né, fala para o servo Abraão, ser tu uma bênção. Não é mais uma questão de eu ser abençoado, de eu receber bênção. É uma questão de agora eu ser a própria bênção. Aonde, pastor? Na vida das pessoas. Eu quero desafiar você hoje aqui a ter esse entendimento. Qual é o propósito de Deus para você? Não sei, pastor. Então eu te desafio, vai liderar uma célula que você vai saber. Rapidinho. Qual é o propósito de Deus para a sua vida? Então, a sua missão, meus irmãos, está relacionado a algo geográfico. O lugar que você está importa sim, e importa tanto quanto o que você é. Quem já conheceu uma pessoa cheia do Espírito, abençoada, fica com a mão levantada, mas perdida, não sabia para onde vai e para onde ia? Quem já conheceu alguém assim ou conhece? Quem já conheceu uma pessoa que tem um conhecimento da palavra incrível? Sabe que fala e diz os versículos bíblicos, te exorta, você até se cala, mas a pessoa perdida, sem propósito, sem rumo. Quem a conheceu? Sabe o que é isso? É a pessoa que tem promessa, ela crê em Deus, mas não tem um lugar da promessa, onde a promessa vai se cumprir. Ela não pensa que existe um lugar onde Deus vai liberar a bênção sobre ela. E aí ela não recebe essa bênção que ela tanto almeja, que ela tanto deseja. Existe um lugar específico, irmãos, determinado pelo Senhor. Para quê? Para que o mover do Senhor seja liberado, o favor seja liberado sobre a sua vida. Eu posso ouvir um amém dos irmãos? Então, eu posso dizer também para você que a sua missão ela é única. Por quê, pastor? Porque existe um lugar de provisão para você, nessa missão, nesse propósito. Inclusive, missão sem provisão, esquece. Quando você tem a promessa e está no lugar,
da colocação eterna no lugar do propósito de Deus para a sua vida, há provisão para você. Eu posso ouvir um amém dos irmãos? Há provisão. Quando a provisão cessa, meus irmãos, é sinal de que a missão está mudando. Acabou a provisão. Lembra de Elias? Deus deu a palavra, ele profetizou que ia parar de chover, Deus mandou ele para o ribeiro, lá ele tinha comida dos corvos, mas de repente acabou a água, acabou de chegar a comida, ele foi embora. Quem está me entendendo? Mas tem gente que vai embora, ainda tem comida e bebida. Sai da bênção, sai da posição da bênção. Nós estamos sob a poderosa mão de Deus. Diga: Deus não se move. Sabe quem se move? O homem. Ele sai da posição da bênção. Eu tenho clareza da minha posição da bênção. Tenho clareza, eu sou pai do Isaac, marido da Eleni. Eu sou pastor dessa igreja, o pastor desse estado. Quem me colocou nessa posição? Deus. Então eu entendi. Eu posso me mover dessa posição, sim ou não? Sim, eu posso. Eu tenho livre-arbítrio. Eu posso fazer o que eu quiser. Inclusive eu nem precisava fazer 12 horas de avivamento. O pastor Luiz não ia me cobrar. Nenhum líder aqui pediu para mim fazer o discipulador. E alguns aqui ainda iam dar graças a Deus. Ainda bem que o pastor não vai fazer esse ano 12 horas de avivamento. Eu sei que a carne grita, né? Não fique com vergonha não, se você não for ficar, você for embora, você está perdoado, vai em paz. Mas vai perder o mover aqui, vai perder, depois você só vai ouvir os testemunhos. E eu faço questão de gravar e enviar no grupo da igreja. Ah, mas eu não vejo, está perdendo a bênção. Preste atenção, a partir do momento que eu sou marido da Eleni, há um favor sobre mim. Liberado de unção, de provisão, de bênção, como o chefe da minha casa. Vem um filho, Isaac, uma medida de prosperidade, aleluia. Glória a Deus. Quem crê nisso, irmãos? Eu sou pastor dessa igreja, é uma medida de unção e autoridade. Multipliquei a equipe, novos pastores são levantados. Outra medida, amém? Provisão tem também? Tem que ter muita. Entendeu? Vamos abrir agora o estado, 78 municípios. Quem está me entendendo aqui, irmãos? A questão é aonde você está. Não é para você ficar acusado, amuado, chateado aí não. É para você refletir. Puxa vida, rapaz, era para mim estar lá e eu estou aqui. Misericórdia é fria. Tem favor. Tem promessa, sim ou não? Tem gente que morre, irmãos, e não vê a promessa se cumprir. Por quê? Culpa de Deus? Não, é culpa da pessoa mesmo, que não reconhece o lugar da bênção. Posso ouvir amém? Amém. Quem está me entendendo mesmo aqui? Deixa eu ouvir. Então, se você é membro dessa igreja, o seu lugar é aqui. Hoje, 12 horas de avivamento. Mas não quero, amém. Você continua sendo filho, membro, vai ser excluído, mas você fez sua escolha. Você fez sua escolha, preferiu comer macarrão, churrasco, né? Ir lá para Netflix a tarde todinha, no ar-condicionado, alguns no calor, mas tá lá, né? Na internet. Vou para a praia, pastor, eu programei. Eu também queria estar na praia, irmão. Muita chuva. Pega não, porque eu vou ficar aqui. O Isaac ama a praia. O Isaac é capixaba mesmo, nasceu aqui. Ele ama a praia. E eu gosto também, a pastora Nini também. Volta minha gente. Vai ali em Itapuã. Não tem tubarão lá não, tá, Pedro? Pedro mandou um vídeo me assustando, rapaz. Eu estava lá, no dia seguinte o Pedro manda um tubarão nadando assim, a mulher pertinho. Eu falei, pronto. Mas não era aqui não, graças a Deus, amém, irmão? Não tem tubarão aqui. Não tem, não ataca aqui, tá bom? Vai assustar outro para lá, Pedro. Misericórdia. Eu vou ali. Isaac ama, eu ponho a boinha nele, ele pega altas ondas. Essa última vez em Itapuã a gente entrou. Faz a conta, sempre a 7ª, 8ª onda, irmãos, ela vem mais forte, e com força, ela dá de pancada em você. Quando eu olhei, era maior do que eu e ele, e eu sempre levanto ele, né? Se eu pegar água, tudo bem, ele não. Eu levantei ele e fui, nós dois passamos no meio da onda, assim, tchum.
Ele, pai, me leva para a terra, eu quero, não, meu filho, fica, não, eu quero ir para a terra agora. Sim, senhor, meu filho, vamos para lá. Tirei ele na mapa, ele entrou no meio da onda, uma onda gigante e forte. Ele quer isso? Me tira daqui. Assim é a vida, irmãos. Volta e meia vem uma onda mais forte. E aí como ultrapassar ela? Às vezes uma 12 horas de avivamento dessa faz toda a diferença. Por exemplo, essa é só a primeira palavra. Quem está recebendo aqui entendendo, irmãos? Vamos avançar mais um pouquinho, que a hora está se avançando. E eu preciso concluir. Josué capítulo 1, versículo 3, diz assim, olha: todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Então preste atenção, Deus deu um lugar determinado para Moisés. Quando ele diz aqui, irmãos, todo lugar onde ele plantar o pé dele, não é lá nos Estados Unidos, no Brasil, Europa, África, não é assim não, irmão, é no lugar que Deus tem para ele e falou para ele. Eu posso ouvir amém? Eu não tenho tempo para ler mais, mas está lá determinado o lugar de onde até aonde. Eu quero te dar outro exemplo também, que é o exemplo de Abraão. Para que Abraão pudesse experimentar a bênção de Deus e ser uma bênção, ele deveria ir, meus irmãos, para a terra que o Senhor lhes determinara, lhes mostrara. Olha para mim, olha a situação de Abraão: sai da tua terra, que eu mostrarei para ti a terra para onde eu te enviarei. Então olha para mim, ele saiu assim, olha, no escuro, sem saber para onde. Às vezes você está aqui na terra que Deus te plantou, você está com os olhos abertos e não posiciona. Alguém pode dizer misericórdia? Abraão, meus irmãos, só poderia ser uma bênção se ele estivesse no lugar determinado para ser pai de multidões. Então fala para o seu vizinho, existe o lugar da bênção. Quem conhece aqui a história de Noemi no livro de Ruth? Quem conhece a história dela? Meus irmãos, enquanto ela esteve na terra de Moabe, o que aconteceu com ela, meus irmãos? Ela só experimentou derrota e fracasso. Olha para mim, morreu o marido, morreu o primeiro filho, morreu o segundo filho, ela não tinha mais nada para fazer em Moabe. Ela falou, eu vou embora. Aí as duas noras falaram, não, nós vamos contigo. Ela falou, não, eu não tenho mais filho para dar para vocês. Aí uma foi embora, a Ofra. A outra, Ruth, falou, eu vou contigo. Aí aquele texto bonito que o pessoal usa para casamento, onde eu fores irei, onde pousares pousarei. Ela foi com a sogra. Sabe o que aconteceu, irmãos? Quando Noemi saiu desse lugar de derrota e fracasso, que se chamava Moabe, a Bíblia fala que ela resolveu voltar para Israel, a bênção voltou sobre a vida dela. Estava ontem em reunião com os pastores da vinha, nossa primeira reunião, com as esposas e pastoras, foi abençoado, o pastor Roger está aqui, glória a Deus, pastora Viviane, e teve um pastor, o Fábio Antônio, compartilhando, que lá em Colatina, um casal que estava 2 anos separados, restauraram o casamento. Diga glória a Deus. Esse é o Deus quem nós servimos. Pode dar uma salva de palmas para o Senhor. Isso é algo poderoso, irmãos. Isso é algo poderoso. Esse é o lugar da bênção, marido, do lado da sua esposa. Esse é o lugar seu, esposa, do lado do seu marido. Amém? Glória a Deus. Nós temos também um exemplo de Paulo, irmãos. Abre aí Atos, capítulo 16, versículo 6. Atos 16, 6. E percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedido pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mísia, estavam ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus, olha só, quem, irmãos? O Espírito de Jesus não permitiu. E tendo contornado Mísia,
Olha aí, ó, desceram a Troade. À noite sobreveio a Paulo uma visão, na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o evangelho. O que nós observamos aqui? Um exemplo poderoso. Eles estavam pregando o evangelho num lugar, irmãos, mas o que aconteceu? Paulo queria ir para a Ásia, mas Deus disse para ele: não, vocês vão para Filipos. De forma milagrosa, o Senhor os direcionou. O lugar já estava definido. Estava definido por quem? Pelo Senhor. Quem crê, irmãos, que Deus tem planos para você? Quantos pais têm planos para os seus filhos? Mas às vezes os filhos não querem os planos dos pais. E a gente entende. Cadê? Quantos pais são compreensivos com isso e dão liberdade para o filho? Temos escolha, né? A gente dá liberdade, mas olha para mim. E se eu te falar que Deus também te dá liberdade? De escolher. Como assim? Não é que Deus não quer que você escolha a vontade dele. Deus quer que ele escolha. Deus quer que você escolha a vontade dele, mas ele te dá liberdade de escolher por si. Essa é a realidade. Nós temos o exemplo também de Pentecostes. Atos capítulo 2, versículo 1, o que diz lá? Diz que ao se cumprir o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Então presta atenção, nesse texto, Atos 2, 1, existe um tempo e um lugar. Diga, um tempo e um lugar. Um tempo e um lugar para quê? Para recebermos a bênção de Deus. Presta atenção, fora desse tempo, fora desse lugar, não temos coisa alguma. E aí tem gente que não entende porque que a vida está parada. Eu tenho promessa, eu sou filho, eu vivo no tempo da graça. Ei, mano, o negócio não é bagunçado, não. Existe o lugar, existe um tempo. Ai, pastor, eu sinto uma angústia. Sabe, é uma luta, eu tenho um recurso, eu tenho uma família abençoada, mas não estou feliz, porque você não está no lugar da bênção. E fora do lugar da bênção, irmãos, é difícil de estar, porque o propósito de Deus não fica claro, e o homem tem um vazio dentro de si que só cabe Deus. Dinheiro, sabe, riqueza, viagem, férias, isso não preenche. Conheço pessoas. Nós temos, como pastores, tantos médicos, advogados, gente, sabe, de sucesso que abriu mão por causa do chamado. Todos aqui conhecem o pastor Naô. Na época, o pastor Naô ganhava um alto salário de executivo na Xerox do Brasil. E o pastor Luiz convidou ele para ser pastor lá, para ganhar R$2.500. E ele já tinha mulher, 2 filhos. Ele não foi pelo salário, ele foi pelo chamado. Quem está me entendendo aqui? Ele entendeu. Isso é um grande teste para muitos, responder o chamado. É ter medo de passar fome. Tem gente que tem medo de passar fome. Mas se o Senhor cuida, irmão, das aves do céu, não vai cuidar de você? Quem crê que Deus vai cuidar de você? Eu quero concluir usando o exemplo de Maria também. Irmãos, Maria, todos conhecem a história, abre aí Lucas 1, 26, olha que interessante, Lucas capítulo 1, versículo 26, no 6º mês, foi um anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galileia chamada Nazaré. Vai, filhinho, me ajuda. Há uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. E entrando o anjo aonde ela estava, disse: alegra-te, filha, alegra-te muito, favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria
esta saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, e a quem chamarás pelo nome Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então disse Maria ao anjo: como será isto? Pois não tenho relação com homem algum. Segura aí. Ela também recebeu a promessa como? Aonde? Como é que vai ser? Alguém tem esse questionamento aqui? Ninguém tem? Quem tem promessa, levanta a mão. Quem ainda não está claro para você? Quem, como, aonde? Pois é, então vamos continuar, vai lá. Respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Desculpa. Também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Até o 36, e Isabel, tua parente, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o 6º mês para aquele que diziam ser estéril. Agora vamos para Lucas capítulo 2, versículo 1. Olha que interessante, Lucas 2:1. Naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se. O primeiro recenseamento foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. José também subiu da Galiléia, da cidade de Nazaré, para a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Ela estava o quê, gente? Grávida, o barrigão, olha. Estando eles ali, aconteceu completarem-se-lhes os dias, Oh, meu Deus, que luta. Não distrai ele não, irmão, sai daí. Mas que coisa, Wander. E ela deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou e o deitou numa manjedoura. Onde? Manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria até aqui. O que nós observamos aqui? Maria tinha uma promessa e um propósito. Maria tinha o quê, irmãos? Não, toda a igreja, por favor, para fixar, para entrar na sua mente. Vai lá, diga: Maria tinha uma promessa e um propósito. O anjo apareceu para ela, falou com ela, falou o beabá, quando, como, falou tudo. Segunda coisa, Maria sabia o poder de trazer essa promessa à existência. Era o Filho de Deus, era sobrenatural, era grandioso, aquele que ia dar continuidade no reinado de Davi, o reinado eterno. Diga aleluia. Maria teve fé, sim ou não? Meu Deus, uma menina nova. Às vezes vocês olham para essas meninas empolgadinhas aqui, dançando, aleluia, glória a Deus, envolvido em tudo, você não dá nada, mas são Marias, irmãos, que tem fé. Maria teve fé para ver a promessa se cumprir. Ela creu em todo momento. Quem já leu aqui a história da Maria sabe do que eu estou falando. E a quarta coisa, Maria foi para o lugar da promessa. Diga: lugar da promessa. Miqueias capítulo 5, versículo 2. Nós vamos ler juntos. Escute o lugar da promessa. Miqueias 5, 12. Todos juntos, numa só voz. E tu, Belém Efratá, pequena demais para figurar como o grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Como é que é o nome da cidade? Belém. Diga: Belém. Meus irmãos, para Maria experimentar a promessa, ela tinha um lugar para ela ir, e esse lugar era Belém. Em Lucas capítulo 2, versículo 6,
Diz que o lugar é tão importante como a promessa. Estando eles ali, aconteceu completarem-se os dias. As contrações, bolsa estourou. Meu Deus, e agora? Estrebaria. O que se faz na estrebaria? Guardam-se os animais. Que coisa, hein? Botaram Jesus aonde, irmãos? Deixa eu falar uma coisa para você entender de uma vez por todas. Nem sempre o lugar da bênção é um lugar confortável. É uma cidade linda, maravilhosa que você escolheu. Alô? Então, presta atenção, era o lugar determinado por Deus, mas era um lugar cheio de desafios. Primeiro desafio, diga, desconfortável para chegar. Imagina uma mulher em cima de um burrinho, um barrigão desse tamanho, o burrinho andando. Você ri, né? Quem já ficou grávida aqui? Não vai falar misericórdia não, irmã? Ela chegou destruída lá. Eles tiveram de fazer uma viagem, meus irmãos, ela já no fim da gravidez. Segunda coisa, lugar desconhecido. Provavelmente, meus irmãos, eles nunca tinham ido para lá. Terceira coisa, onde aparentemente houve resistências e dificuldades, não havia lugar para eles se hospedarem. Alô? Você não quer ter nenhuma resistência, nenhum tipo de luta? Mas esse lugar chamado Belém era o lugar da bênção para Maria. Era o lugar onde havia favor. Diga, era o lugar onde havia favor. Diga, a promessa se cumpriu. O menino Jesus nasceu. Aleluia, Jesus nasceu ali em Belém. Segunda coisa, a promessa foi reconhecida. A Bíblia diz, eu não tenho mais tempo, os sábios, os pastores foram lá adorar o menino Jesus, irmãos. Uau! O anjo apareceu para eles, vão lá, lembra os sábios levando os presentes? E terceira coisa, sua promessa começou a mudar. Não somente a sua vida, a vida da própria Maria, mas a vida dos outros também. Quem lembra, eu preguei aqui um dia desses sobre Simão e Ana, quem lembra? O sacerdote Simão e a profetisa Ana. Já estavam velhinhos, mas eles oravam, Senhor, não deixa eu morrer sem ver o Messias. Eles viram o Messias. Meus irmãos, quero convidar você a ficar de pé. Eu vou concluir essa palavra, nós vamos dar um intervalo e vamos voltar ao meio-dia e seguir com a nossa programação das 12 horas. Mas antes eu preciso da sua atenção, olhe para cá. Quando nós entendemos que além de receber e crer na promessa de Deus, nós precisamos também cuidar de saber onde é esse lugar. Eu não tenho outra mulher para você, outro homem não. O lugar da bênção, do favor é o seu casamento. É o seu casamento. Posso ouvir um amém dos irmãos? Tem, não tem? O lugar da sua bênção, meu filho e minha filha, é com seus pais. O lugar para você congregar é onde Deus te plantou. A célula, quem escolhe não é você não, é o seu líder, o seu discipulador. Mas eu não quero, eu falo por líder, nós vamos insistir. Mas tem gente que faz birra, eu não vou, eu não quero, eu vou sair da igreja. Então tá bom, irmão, vai para lá, a gente deixa. Fazer criança a gente trata assim, né? Mas deixa eu falar uma coisa para você. Quem está no governo da sua vida? Quem escolhe as coisas para você? É você ou é o Senhor? Nem sempre o lugar que você está é confortável, é maravilhoso. Mas é o lugar do favor. É questão de tempo, Deus vai mover na sua vida. Tem pessoas aqui que precisam posicionar-se. Porque às vezes já até posicionou, tem a promessa, está no lugar da bênção, mas fica flertando, né? Com outros lugares.
E não sossega. Sabe, irmãos, eu quero começar essas 12 horas dizendo para você: existe um lugar onde Deus quer que você esteja. Ah, não vou me envolver, não quero. Você é livre, mas a escolha é sua. Ou então outros nem dizem, né? Tem a promessa, tá no lugar, mas não se envolve, não mergulha de cabeça. Estive visitando uma família essa semana e a irmã falou: pastor, agora eu estou aberta, agora eu mergulho de cabeça. Tudo é uma questão de coração. Abra o coração, deixa Deus fazer. Ai, mas no lugar tal eu me machuquei, fiquei ferido, fizeram isso e aquilo para mim, né? Nós não baseamos na nossa vida no passado e em mais experiências. Quantos creem que Deus tem o melhor para você? Queria que a gente cantasse essa música do Fernandinho. Deus tem o melhor para mim. Uma nova história Deus tem para mim. Posso ouvir um amém dos irmãos? Tem pessoas que precisam se posicionar hoje aqui. Se você congrega nessa igreja, seu lugar é aqui hoje, 12 horas. Quero ver o Wellington. 12 horas de avivamento. É o seu lugar, perto do seu pai e da sua mãe. Sua família espiritual, seus pais espirituais. Posso ouvir um amém? Feche seus olhos. Tem esse momento com o Senhor, estou concluindo mesmo. Mas eu queria terminar esse culto orando por você, que foi ministrado pelo Espírito Santo, que foi tocado pelo poder de Deus e pela sua palavra. Queria orar por você. Eu quero orar por você. Quero ministrar na sua vida, para que o Senhor te capacite. Vem aqui na frente, enquanto nós cantamos esse cântico.